bela sedutora que tudo conseguia. Oxum, a bela, era muito sedutora. Muitos se apaixonaram por ela e lhe deram presentes riquíssimos, vaidosa como ninguém. Oxum adorava roupas bonitas, joias de ouro, colares de cristal, pedras preciosas. Quando desejava alguma coisa, conseguia. Certa feita, meteu na cabeça que queria aprender a arte da adivinhação. E, para conseguir seu intento, não hesitou seduzir Ifá, o adivinho. Morou com ele e, de fato, aprendeu o jogo da adivinhação. E sabe jogar muito bem. Também se diz dela que uma vez se interessou por Oxalá, por causa do seu prestígio e por sua imensa fortuna. Oxalá, o criador da humanidade, não quis saber de Oxum, a bela, dizendo que estava velho demais para se meter com uma mocinha. E então Oxum foi para a frente da casa de Oxalá e, para quem quisesse ouvir, falava mal do velho orixá. Foi tamanho falatório que Oxum, a bela, provocou na cidade que Oxalá, o grande pai, para se ver livre dela, deu-lhe imensa fortuna em ouro e pedras preciosas, fazendo dela a bela rica, a dona da riqueza. De fato, Oxum, a bela, sempre foi cortejada pelos seus dengues e encantos. Um dia, Ogum, o ferreiro, passou na frente do palácio de Xangô, o trovão, e ouviu Oxum, a bela, sentada na frente da casa, triste, amuada. Havia muito, ele sentia muita atração pela bela e a saudou. Bom dia, minha rainha, que prazer em ver-te sempre bela. Bom dia, amigo ferreiro, sou bela sim, muito obrigada, mas faminta, meu caro ferreiro, respondeu Oxum. Faminta? Como? Perguntou o ferreiro, completando: não há casa onde haja mais comida do que essa. A tua casa, o palácio do rei. Sim, é verdade, mas aqui só se come quiabo e carneiro, coisas que eu detesto. Oh, minha pobre rainha, compadeceu-se Ogum e disse ainda, feliz com a oportunidade de agradar Oxum: minha dama aceitaria uma oferenda deste seu humilde escravo? Se for de bom coração, aceito. Ela disse, se alegrando toda. Ogum partiu e voltou pouco depois. Trazia 5 galinhas gordas, com que presenteou Oxum. Oxum mandou prepará-las e comeu até se fartar. A partir de então, todos os dias Ogum aparecia com 5 galinhas. Sempre 5 galinhas, 5 gordas galinhas. Até que Xangô se zangou com a insistência de Ogum e proibiu os presentes do ferreiro. Ora, que atrevimento! Basta de galinhas, sentenciou Xangô. Ogum não pensou 2 vezes, roubou Oxum e a levou para casa. Desde então, Xangô, o trovão, e Ogum, o ferreiro guerreiro, vive permanentemente em guerra um com o outro. Conta-se também
que um dia Oxum, a bela, saiu do rio em que vivia e foi caminhar na floresta. Foi quando avistou Enrilé, o caçador de elefantes, e por ele imediatamente se apaixonou. Mas Enrilé, o caçador de elefantes, não quis saber de Oxum. Ele pertencia ao mato e não se sentia atraído pelos habitantes do rio. Oxum, a bela, não se deu por vencida. Untou o corpo com mel e rolou pelo chão da mata, cobrindo-se completamente com folhas. O disfarce de folhas a transformou numa graciosa criatura da floresta. Procurou Enrilé e Enrilé a amou desde o primeiro olhar. Enrilé levou Oxum para viver com ele entre as árvores. Um dia, Oxum convidou Enrilé para se banhar no rio e com ele mergulhou nas águas do seu reino. Foi então que a água dissolveu o mel grudado na pele de Oxum e as folhas do disfarce se soltaram todas. Enrilé, o caçador de elefantes, soube então que fora enganado. Não podia jamais perdoar Oxum, a bela. Partiu para dentro do mato, abandonando para sempre a companheira. Tempos depois desse amor, nasceu Logum-Edé, o caçador de peixes. Nasceu assim o filho do rio e da floresta, Logum-Edé, que é metade Enrilé, o caçador de elefantes, e metade Oxum, a bela. Meninos e meninas, olhem para o céu. Ele está banhado por uma tinta vermelha. Nosso solo está seco e nos falta comida. Mas algo pode ser feito. Talvez nossas palavras sejam tão poderosas que possamos trazer a chuva, comentou o avô, sentado em sua costumeira cadeira. Vovô, você nunca nos contou uma história sobre a chuva. Pois é que não havia necessidade, disse o avô. Mas agora vocês vão conhecer uma história que tem poder. A história da avó Grilo, que nos acompanha desde os primeiros rumores do Ondaioreu, que se conta há centenas de anos, repetida vezes, de geração a geração. O avô, ele se acomodou no seu térreo, olhou novamente para o céu e disse: no tempo dos ancestrais, quase todos os seres que conhecemos ainda não haviam decidido serem animais ou humanos. E como eram os animais, avô? Por muitas razões, os humanos, desde os primeiros tempos, foram se transformando nos animais que conhecemos hoje. E também nas plantas, e às vezes em coisas diferentes. Cada ser tem a sua história. Chegará a hora de cada um. E o avô continuou em sua história. Nos primeiros dias, quando todos eram sociáveis juntos, eles chamavam a maior avó de Grilo. Essa senhora Grilo era dona da água e não existia calor. É por isso que onde ela estava não havia seca, porque atraía a chuva e mantinha os campos verdes e os alimentos eram produzidos em abundância. Os netos levavam uma vida tranquila, porque a água nunca secava.
E Grilo era uma pessoa como a gente, avô? O Grilo também tinha sua figura humana, respondeu o avô. Uma vez, a avó Grilo exagerou com a água e choveu todos os dias. As fazendas e casas foram inundadas. Seus netos, todos da comunidade, ficaram bravos com ela e disseram: Avó Grilo, você está, por um acaso, nos punindo? Você não vê que não podemos viver com tanta água? Você parece estar muito feliz, mas nós sofremos com isso. A avó ouviu com paciência, enquanto seus netos ficavam ainda mais bravos, porque a água aumentava cada vez mais e mais. Até que no auge da raiva, eles pedissem que ela deixasse a comunidade. A avó Grilo ficou muito triste, mas obedeceu os netos e foi embora. Ela empreendeu sua longa jornada e deixou a sua marca em todo lugar. Ao caminhar pela terra, criou rios e córregos. Onde descansou, formaram-se lagos e banhos. E as avinas, os barrancos, são os velhos caminhos pelos quais ela passou. Enquanto isso, na comunidade aérea, o céu começou a ficar vermelho e os dias estavam extremamente quentes. As pessoas iam de lugar para o outro, moviam-se em grupos, com todos os seus pertences em busca de água e comida. Na maioria das vezes, com muito pouca sorte. Alguns troncos retinham a água da chuva e todos se empurravam para coletar as gotículas restantes. Os netos pássaros caminharam muito e quando sentiram um pouquinho de umidade, disseram: o que está no fundo é a grande bolha da avó, que em outros tempos tomava água. Ela sabia que a avó estava em algum lugar tranquilo. Eles comentaram que talvez a avó Grilo tivesse encontrado outras pessoas, outra família que a defenderia e não deixaria voltar com eles porque eles realmente a amavam. Eles continuaram andando e andando. Quando estavam perto da grande bolha, tocaram na água fria e ouviram sons do lugar. Os pássaros, que ainda tinham aspecto de pessoas, paravam para identificar o rosto da avó. Sim, era ela. Mas todos se esconderam porque não tiveram coragem de se aproximar dela. De seu esconderijo, eles a viam no centro do pântano, cercada por água. Ninguém se atreveu a se aproximar. De repente, Gatiá, a ave vermelha, falou e disse: vocês aí que são menores do que eu, sigam-me. Eu irei em frente. Comoção se formou, pois todos os pássaros queriam ser o protagonista para convencer a avó Grilo. Todos se animaram em se apresentar a ela, mas finalmente foi o pato que falou. Chegamos mais cedo neste dia e declaramos que lamentamos. Estamos cansados de pedir chuva e água para nossas plantações, que estão ficando cada vez mais secas devido aos fortes raios do sol. Não entendemos por que a mandamos para fora de nosso território, avó. Agora as mesmas pessoas nos pediram para procurá-la e pedir-lhe para voltar. Precisamos muito de sua presença, avó. Então, Jacob, a garça real branca, avançou e acrescentou: eu sou sua neta, a quem você ama. Lembre-se daquela época em que você morou entre nós, avó. Nós a procuramos porque a amamos. A comunidade nos manda dizer para você voltar em breve. Outros pássaros também falaram e gentilmente imploraram para que ela voltasse.
Enquanto isso, a avó muito se incomodava com o fogo ardente que os pássaros emitiam. Quando todos terminaram de falar, ela disse: "Está bem, eu atenderei às suas chamadas. Eu voltarei para vocês. Mas o calor e a fumaça que vocês trazem me machucam. Quero que vocês se banhem no meu rio e depois eu irei para a cidade." Chacuto, um pequeno pássaro aquático, foi o primeiro a decidir nadar. Ele entrou no rio e saiu rapidamente com um peixe no bico. As garças brancas e outras garças de pescoço comprido, depois de submergidas, comeram peixes crus e transformaram-se completamente em pássaros. Quando os netos terminaram o banho, prometeram nunca mais reclamar da abundância de água. E aí iniciaram a viagem de volta. Chegando a povoado, todos os pássaros que ainda eram algo de humanos se transformaram completamente em animais. E permaneceram tal como os conhecemos hoje. Os que estavam ao lado da avó Grilo gritaram alegremente: "Estamos chegando com nossa avó! Estamos chegando com nossa avó!" Toda a população ficou feliz em recuperá-la e saber que não faltaria mais água para irrigar essas lavouras. Todos os anos eles teriam uma boa colheita e, portanto, alimento para toda a comunidade.